Olá, sejam bem-vindos ao canal Viagem Espacial. No vídeo de hoje vamos falar do nosso astro-rei, o Sol. O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. Responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, o Sol possui uma massa 332.900 vezes maior do que a da Terra, e um volume 1.300.000 vezes maior do que o do nosso planeta. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros ou uma unidade astronômica. Esta distância varia ao longo do ano, de um mínimo de 147,1 milhões de quilômetros, 0,9833 unidades astronômicas, no perélio, ou periélio, a um máximo de 152,1 milhões de quilômetros, 1,017 unidades astronômicas, no afélio, que ocorre em torno do dia 4 de julho. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. Energia do Sol na forma de luz solar é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese, processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam nosso planeta. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima na Terra. É composto primariamente de hidrogênio, 74% de sua massa, ou 92% de seu volume, e hélio, 24% da massa solar, 7% do volume solar, com traços de outros elementos, incluindo ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e crômio. Possui a classe espectral de G2V, e G2 indica que a estrela possui uma temperatura de superfície de aproximadamente 5.780 K, o que lhe confere uma cor branca, apesar de ser visto como amarelo, alaranjado ou avermelhado no céu terrestre quando está próximo ao horizonte, o que se deve à dispersão dos raios na atmosfera. Na classe espectral indica que o Sol, como a maioria das estrelas, faz parte da sequência principal. Isto significa que o astro gera sua energia através da fusão de núcleos de hidrogênio para a formação de hélio. Existem mais de 100 milhões de estrelas da classe G2 na Via Láctea. Em astronomia, a classificação estelar é a classificação das estrelas com base em suas características espectrais. A radiação eletromagnética da estrela é analisada dividindo-a com um prisma ou rede de difração em um espectro exibindo arco-íris de cores intercaladas com linhas espectrais. Cada linha indica um determinado elemento químico ou molécula, com a força da linha indicando a abundância desse elemento. As intensidades das diferentes linhas espectrais variam principalmente devido à temperatura da fotosfera, embora em alguns casos haja verdadeiras diferenças de abundância. A classe espectral de uma estrela é um código curto que resume basicamente o estado de ionização, fornecendo uma medida objetiva da temperatura da fotosfera. Considerado anteriormente uma estrela pequena, acredita-se atualmente que o Sol seja mais brilhante do que 85% das estrelas da Via Láctea, sendo a maioria dessas anãs vermelhas. O espectro do Sol contém linhas espectrais de metais ionizados e neutros, bem como linhas de hidrogênio muito fracas. A coroa solar expande-se continuamente no espaço, criando o vento solar, uma corrente de partículas carregadas que estende-se até a heliopausa. Heliopausa é uma região localizada ao redor do Sistema Solar onde o vento solar é parado pelo meio interestelar, pois a pressão exercida pelo vento solar não é mais intensa o suficiente para repelir o vento interestelar. É geralmente considerada a fronteira mais externa do Sistema Solar. A cerca de 100 unidades astronômicas do Sol. A bolha no meio interestelar formada pelo vento solar, a heliosfera, é a maior estrutura contínua do Sistema Solar. O Sol orbita em torno do centro da Via Láctea, atravessando no momento a nuvem interestelar local de gás de alta temperatura, no interior do braço de Órion da Via Láctea. O braço de Órion ou braço local é um braço espiral menor da Via Láctea. O Sistema Solar, assim como quase todas as estrelas vistas a olho nu, estão dentro do braço de Órion. Entre os braços maiores Perseus e Sagitário. Das 50 estrelas mais próximas do Sistema Solar, num raio de até 17 anos-luz da Terra, o Sol é a quarta maior em massa. Diferentes valores de magnitude absoluta foram dados para o Sol, como, por exemplo, 4,85 e 4,81.
O Sol orbita o centro da Via Láctea a uma distância de cerca de 24 a 26 mil anos-luz do centro galáctico, movendo-se geralmente na direção de Cygnus e completando uma órbita entre 225 a 250 milhões de anos, um ano galáctico. A estimativa mais recente e precisa da velocidade orbital do Sol é da ordem de 251 km por segundo, visto que a Via Láctea move-se na direção da constelação Hidra, com uma velocidade de 550 km por segundo. A velocidade do Sol relativa à radiação cósmica de fundo em micro-ondas é de 370 km por segundo, na direção da constelação da Taça. O Sol, tal como outras estrelas, é uma esfera de plasma que se encontra em equilíbrio hidrostático entre as duas forças principais que agem em seu interior. O plasma é um dos estados físicos da matéria, similar ao gás, no qual certa porção das partículas é ionizada. A premissa básica é que o aquecimento de um gás provoca a dissociação das suas ligações moleculares, convertendo em seus átomos constituintes. Além disso, esse aquecimento adicional pode levar à ionização, ganho ou perda de elétrons, dessas moléculas e dos átomos do gás, transformando-o em plasma contendo partículas carregadas, elétrons e íons positivos. Em sentido oposto ao núcleo solar, estas forças são as exercidas pela pressão termodinâmica, produzida pelas altas temperaturas internas. No sentido do núcleo solar, atua a força gravitacional. O Sol é uma estrela da sequência principal que contém cerca de 99,86% da massa do Sistema Solar. É uma esfera quase perfeita, com um achatamento de apenas 9 milionésimos, o que significa que seu diâmetro polar difere de seu diâmetro equatorial por apenas 10 km, consistindo assim no objeto mais esférico do Sistema Solar. Como o Sol é uma esfera de plasma, e não é sólido, gira mais rápido em torno de si mesmo no seu equador do que em seus polos. Porém, devido à constante mudança do ponto de observação da Terra, na medida em que esta orbita em torno do Sol, a rotação aparente do Sol é de 28 dias. O efeito centrífuga desta lenta rotação é 18 milhões de vezes mais fraco do que a gravidade na superfície do Sol no equador solar. Os efeitos causados no Sol pelas forças de maré dos planetas são ainda mais insignificantes. O Sol é uma estrela da população e rico em elementos pesados. O Sol pode ter se formado por ondas resultantes da explosão de uma ou mais supernovas. Evidências incluem a abundância de metais pesados, tais como ouro e urânio, no Sistema Solar, levando em conta a presença minoritária destes elementos nas estrelas de população segunda. A maior parte dos metais foram provavelmente produzidos por reações nucleares que ocorreram em uma supernova antiga, ou via a transmutação nuclear via captura de nêutrons durante uma estrela de grande massa de segunda geração. O Sol não possui uma superfície definida como planetas rochosos possuem, e, nas partes exteriores, a densidade dos gases cai aproximadamente exponencialmente à medida que se vai afastando do centro. Mesmo assim, seu interior é bem definido. O raio do Sol é medido do centro solar até o limite da fotosfera. A fotosfera de um objeto astronômico é a região onde um corpo ou matéria deixa de ser transparente, isto é, opaca à luz, a superfície visível de um dado objeto astronômico, geralmente, corpos gasosos. Em outras palavras, um corpo gasoso não possui uma superfície sólida, tendo, porém, um limite onde o gás passa a ser opaco à luz. Esta última é simplesmente uma camada acima do qual gases são frios ou pouco densos demais para radiar luz em quantidades significativas, sendo, portanto, a superfície mais facilmente identificável a olho nu. O interior solar possui 3 regiões diferentes: o núcleo, onde se produzem as reações nucleares que transformam a massa em energia através da fusão nuclear, a zona radiativa e a zona de convecção. O interior do Sol não é diretamente observável, já que a radiação é completamente absorvida e reemitida pelo plasma do interior solar, e o Sol em si mesmo é opaco à radiação eletromagnética. Porém, da mesma maneira que a sismologia utiliza ondas geradas por terremotos para revelar o interior da Terra, a heliosismologia utiliza ondas de pressão, infravermelho, atravessando o interior do Sol para medir e visualizar o interior da estrutura solar. A heliosismologia é o estudo da propagação das ondas de pressão no Sol. Apesar do nome sugerir o contrário, heliosismologia é o estudo das ondas de pressão solar e não da atividade sísmica do Sol, tal coisa não existe.
O nome é derivado da prática similar do estudo terrestre das ondas sísmicas para determinar a composição do interior da Terra. A heliosismologia pode ser comparada à asterosismologia, a qual estuda a propagação de ondas acústicas em outras estrelas, que não o Sol. Modelos de computador também são utilizados como instrumentos teóricos para investigar camadas mais profundas do Sol. Acredita-se que o núcleo do Sol estende-se do centro solar até 0,2 a 0,25 raios solares. O centro do Sol possui uma densidade de até 150 gramas por centímetro cúbico. A densidade, também massa volúmica ou massa volumétrica, de um corpo define-se como o quociente entre a massa e o volume desse corpo. Desta forma pode-se dizer que a densidade mede o grau de concentração de massa em determinado volume. 150 vezes a densidade da água na Terra, e uma temperatura de cerca de 13.600.000 K. Análises recentes da missão SOHO indicam que a rotação do núcleo solar é mais rápida que a do restante da zona de radiação. Atualmente, e durante grande tempo da vida solar, a maior parte da energia produzida pelo Sol é gerada por fusão nuclear via cadeia próton-próton. Ciclo próton-próton é uma sequência de reações de fusão nuclear que ocorrem no interior de algumas estrelas em que 4 núcleos de hidrogênio são convertidos em um núcleo de hélio, 4. As cadeias próton-próton são mais importantes em estrelas do tamanho do Sol ou menores. Convertendo hidrogênio em hélio. Menos de 2% do hélio gerado no Sol provém do ciclo CNO. O ciclo CNO, carbono, nitrogênio, oxigênio, é uma das reações de fusão pelas quais as estrelas convertem hidrogênio em hélio, sendo a outra a cadeia próton-próton. Ainda que a cadeia próton-próton seja mais importante nas estrelas da massa do Sol ou menor, os modelos teóricos mostram que o ciclo CNO é a fonte de energia dominante nas estrelas mais massivas. O processo CNO foi proposto por Carl von Weizsäcker e Hans Bethe independentemente em 1938 e 1939, respectivamente. O núcleo solar é a única parte do Sol que produz energia em quantidade significativa via fusão. O restante do Sol é aquecido pela energia transferida do núcleo para as regiões externas. Toda a energia produzida pela fusão precisa passar por várias camadas até a fotosfera antes de escapar para o espaço como luz solar ou energia cinética de partículas. O Sol possui cerca de 8,9 x 1056 núcleos de hidrogênio, prótons livres, com a cadeia próton-próton ocorrendo 9,2 x 1037 vezes por segundo no núcleo solar. Visto que esta reação utiliza 4 prótons, cerca de 3,7 x 1038 prótons, ou 6,2 x 1011 kg, são convertidos em núcleos de hélio a cada segundo. Esta reação converte 0,7% da massa fundida em energia, e como consequência, cerca de 4,26 milhões de toneladas métricas por segundo são convertidos em 383 jwh, 3,83 x 1026 watts, ou 9,15 x 1010 megatoneladas de TNT de energia por segundo, segundo a equação de massa-energia I igual mc sobrescrito 2 de Albert Einstein. A densidade de potência é de cerca de 194 W kg de matéria, e, embora visto que a fusão ocorra no relativamente pequeno núcleo solar, a densidade da potência do plasma nesta região é 150 vezes maior. Em comparação, o calor produzido pelo corpo humano é de 1,3 watts por quilograma, cerca de 600 vezes maior do que no Sol, por unidade de massa. Mesmo tomando em consideração apenas o núcleo solar, com densidade 150 vezes maior do que a densidade média da estrela, o Sol produz relativamente pouca energia, a uma taxa de 0,272 watts por metro cúbico. Surpreendentemente, essa potência é muito inferior àquela gerada por uma vela acesa. O uso de plasma na Terra com parâmetros similares ao do núcleo solar é imprático, se não impossível, e mesmo uma modesta usina de 1 gigawatt requereria cerca de 5 bilhões, 5 mil milhões, de toneladas métricas de plasma. A taxa de fusão nuclear depende muito da densidade e da temperatura do núcleo. Uma taxa um pouco mais alta de fusão faz com que o núcleo aqueça, expandindo as camadas exteriores do Sol, e, consequentemente, diminuindo a pressão gravitacional exercida pelas camadas externas e a taxa de fusão. Com a diminuição da taxa de fusão, as camadas externas contraem, aumentando sua pressão contra o núcleo solar, o que novamente aumentará a taxa de fusão fazendo repetir-se o ciclo.
Os fótons de alta energia, raios gamas, gerados pela fusão nuclear são absorvidos por núcleos presentes no plasma solar e reemitidos novamente em uma direção aleatória, dessa vez com uma energia um pouco menor. Depois são novamente absorvidos e o ciclo se repete. Como consequência, a radiação gerada pela fusão nuclear no núcleo solar demora muito tempo para chegar à superfície. Estimativas do tempo de viagem variam entre 10 a 170 mil anos. Após passar pela camada de convecção até a superfície transparente da fotosfera, os fótons escapam como luz visível. Cada raio gama no núcleo solar é convertido em vários milhões de fótons visíveis antes de escaparem no espaço. Neutrinos também são gerados por fusão nuclear no núcleo, mas, ao contrário dos fótons, raramente interagem com matéria. O neutrino é uma partícula subatômica sem carga elétrica e que interage com outras partículas apenas por meio da gravidade e da força nuclear fraca, duas das quatro forças fundamentais da natureza, ao lado da eletromagnética e da força nuclear forte. É conhecido por suas características extremas, é extremamente leve, algumas centenas de vezes mais leve que o elétron, existe com enorme abundância, é a segunda partícula mais abundante do universo conhecido, depois do fóton, e interage com a matéria de forma extremamente débil. Cerca de 65 bilhões de neutrinos atravessam cada centímetro quadrado da superfície da Terra voltada para o Sol a cada segundo. A maior parte dos neutrinos produzidos acabam por escapar do Sol imediatamente. Por vários anos, medidas do número de neutrinos produzidos pelo Sol eram 3 vezes mais baixas do que o previsto. Este problema foi resolvido recentemente com a descoberta dos efeitos da oscilação de neutrinos. O Sol de fato produz o número de neutrinos previsto em teoria, mas detectores de neutrinos na Terra não detectavam 2/3 deles porque os neutrinos mudavam de sabor. Sabor é um conjunto de números quânticos, ou simetria, que caracteriza diversos tipos de quarks e leptons, duas subfamílias de férmio, os quais seriam indistinguíveis com base em outras propriedades. Portanto, os sabores permitem distinguir certas classes de partículas cujas demais propriedades, carga elétrica, interatividade etc., são similares. Na T3 Oriá eletrofraca, tal simetria é uma simetria de Gauge e se manifesta justamente na mudança do sabor. Na cromodinâmica quântica, é uma simetria global, também chamada quiral. Entre 0,25 e 0,7 raio solar de distância do centro do Sol, o material solar é quente denso o suficiente para permitir a transferência de calor do centro para fora via radiação térmica. Convecção térmica não ocorre nesta zona, apesar da temperatura desta região cair à medida que a distância ao centro solar aumenta, de 7 milhões K para 2 milhões K. O gradiente de temperatura é menor do que o gradiente adiabático, não permitindo a ocorrência de convecção. Calor é transmitido por radiação, íons de hidrogênio e hélio emitem fótons, que viajam apenas uma pequena distância antes de serem reabsorvidos por outros íons. A densidade cai 100 vezes, de 20 gramas por centímetro cúbico para 0,2 gramas por centímetro cúbico, do interior para o exterior da zona de radiação. Entre a zona de radiação e a zona de convecção existe uma camada de transição chamada de tacoclina. Tacoclina é a região de transição do Sol entre a zona de radiação e a zona de convecção. Esta é uma região onde a mudança súbita de condições entre a rotação uniforme da zona radiativa e a rotação diferencial da zona de convecção resulta em grande tensão de cisalhamento, uma condição onde camadas horizontais sucessivas escorregam umas sobre as outras. A zona de convecção é a camada externa do Sol, que ocupa a região entre 0,7 raios solares do centro, 200 mil quilômetros abaixo da superfície solar, até a superfície. Nesta região, o plasma solar não é denso ou quente o bastante para transferir o calor do interior do Sol para fora via radiação, em outras palavras, não é opaco o suficiente. Como resultado, convecção térmica ocorre na medida em que colunas térmicas carregam material quente para a superfície solar. Quando a temperatura deste material cai na superfície, o material cai na direção da base da zona de convecção, onde recebe calor do topo da zona de radiação, recomeçando o ciclo novamente. Na superfície solar, a temperatura cai para 5.700 K, e a densidade, para 0,2 gramas por metro cúbico, cerca de 1,000 da densidade do ar ao nível do mar.
As colunas térmicas na zona de convecção formam características físicas na superfície do Sol, na forma de grânulos solares e supergranulação. Tais grânulos são os topos de células de convecção, estas possuindo cerca de 1000 km de diâmetro. A convecção turbulenta desta parte do interior solar gera um pequeno dínamo magnético que produz polos norte-sul magnéticos em toda a superfície do Sol. Em máquinas elétricas, dínamo é um aparelho que gera corrente contínua, convertendo energia mecânica em elétrica, através de indução eletromagnética. É constituído por um ímã e uma bobina. A energia mecânica, de um rio, por exemplo, faz girar um eixo no qual se encontra o ímã, fazendo alternar os polos norte e sul na bobina e por indução gera uma energia elétrica e campo magnético. Por hoje é só. Agradecemos por vocês terem assistido o vídeo até o final. No próximo episódio sobre o Sol estaremos falando sobre a sua atmosfera e fotosfera. Até lá!